E o texto para este momento, nós leremos o Salmo 127, apenas 4 versículos. Salmo 127, eu vou olhar para o telão, pode ser que a minha versão esteja diferente. Vamos ficar em pé e ouvir a palavra. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Até aí. Pai, em nome de Jesus, é uma palavra da Tua palavra que o Senhor tem gerado neste altar para a Tua igreja, culto após culto. E nós pedimos neste momento que a nossa mente esteja cativa à mente do Espírito do Senhor. Que nada roube de nós esses poucos minutos que estaremos ouvindo aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesse dia 24 de maio de 2026. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Esse Salmo 127 é um dos cânticos de ramagem. O que significa? Peregrinação. O povo de Israel viajava a pé por várias regiões até o templo em Jerusalém. E as famílias cantavam este salmo. Não era apenas um cântico doméstico, era uma declaração teológica. Deus é o fundamento da vida. Observe algo impressionante. O texto não diz: sem Deus a casa terá dificuldade. O texto diz: em vão trabalham. Ou seja, sem Deus, o teu, o meu, o nosso esforço humano se torna vazio. Pode existir construção sem existir edificação. Pode existir casamento sem existir aliança. Pode existir casa cheia e coração vazio. A casa pode estar de pé e ainda assim ela estar em ruínas. O salmista usa a palavra casa. Em hebraico tem dois sentidos: estrutura física e linhagem familiar. Portanto, o texto vai além das paredes. O texto fala de vida familiar inteira. Há casas luxuosas, mas emocionalmente destruídas.
A família sorrindo em público, em especial na rede social, né? E chorando em secreto. Há mesas fartas e almas famintas. A queda da família começa quando Deus deixa de ser o centro. Milhões de famílias estão em queda porque Deus deixou de ser o centro. O centro se tornou dinheiro, ganhar dinheiro, construir, ter, e não tem tempo para Deus. Por isso, Satanás trabalha desde o Éden. Satanás não atacou primeiro a economia de Adão, não atacou o trabalho de Adão, ele atacou a estrutura familiar. Porque o inimigo sabe, quando o altar cai, a família enfraquece. A tipologia do Éden: Adão representa a humanidade caída, Eva representa a vulnerabilidade da comunhão rompida. Mas Cristo aparece como o segundo Adão e a igreja como sua noiva restaurada. O primeiro casal caiu no jardim. O último Adão venceu no jardim, no Getsemane. O primeiro Adão trouxe condenação, o segundo trouxe redenção. Queridos, entenda uma coisa, guarde isso. Nós temos duas naturezas: a natureza pecaminosa e a natureza divina. Quando nós convertemos a Cristo, nós passamos a ter a natureza divina, mas a natureza pecaminosa, ela não vai morrer, ela vai existir, e os seus olhos é que alimenta. Ou você está alimentando a natureza pecaminosa, ou você está alimentando a natureza divina. A natureza está aí. Nascemos no pecado, somos caídos, mas o sangue de Jesus nos purifica. Aceitamos Jesus, tornamos nova criatura, mas a natureza pecaminosa continua dentro de você. O que você alimenta é o que vai te fortalecer. Se você entender o valor do culto, da adoração, da palavra, da oração, do jejum, da consagração, você alimenta a natureza divina. Mas se você não está entendendo, você está alimentando a natureza pecaminosa. Nós não podemos confundir, convertir. Sou nova criatura, agora eu estou na bênção, não tenho mais problema com o pecado. Mentira! Você tem a natureza pecaminosa. Você vai com a natureza pecaminosa até o último dia, até a hora que Deus te levar. Como agora há pouco acabamos de enterrar um às 5 da tarde. Para esse acabou. Para onde ele foi não me interessa. Juízo de Deus está sobre cada um de nós. Morreu e você tem um caminho aí. Mas enquanto você viver, sou cristão, estou na igreja,
mas a natureza pecaminosa está dentro de nós. E depende do que entra pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos para entendermos quem está mais forte: a divina ou a caída. Adão caiu, Jesus venceu. Adão trouxe condenação, Jesus trouxe redenção, mas Jesus te trouxe a redenção, mas você tem a natureza pecaminosa em você. A sua carne é natureza pecaminosa. A sua carne não gosta de ler Bíblia, a sua carne não gosta de orar, sua carne não gosta de jejuar, sua carne não gosta de renúncia, a sua carne gosta dos prazeres que te leva para o outro lado. Ele trouxe a redenção, mas como está a minha carne? O que tem entrado? O que tem me alimentado? Não basta só conhecermos Jesus, precisamos viver a instrução daquilo que Ele nos deu. Conhecer Jesus é tudo, e viver Jesus é tudo. O Evangelho não salva apenas indivíduo, o Evangelho restaura famílias. Muitas vezes eu quero ver a outra mudada, eu quero ver o outro mudado, mas o segredo da mudança está em mim, está em você. As pessoas da sua família precisam ver que você é um homem diferente, uma mulher diferente, sem palavra. Se o Senhor não edificar, o verbo está no presente. O verbo edificar aponta para uma ação contínua. Deus não apenas inicia a construção, Deus a sustenta diariamente. Mas deixa eu te falar uma coisa: dia 24, segundo a Bíblia, dia mau. Todo dia é dia mau, todo dia é dia de guerra, todo dia é dia que eu e você precisamos vestir a armadura de Deus para ficarmos em pé. Não basta essa roupa bonita que você está e que eu estou, é necessário vestir a roupa espiritual e incorporá-la. Quando eu entendo isso, eu estou vivendo uma construção sustentada por uma base clara, rocha, Jesus Cristo. Conhecer Jesus é tudo. Há casamentos destruídos porque começaram mal, mas porque deixaram Deus fora da manutenção espiritual. A família é uma construção diária. Relacionamentos morrem lentamente, principalmente depois que entrou a internet, a rede social. Nós estamos gravando esse culto, nós passamos esse culto gravado, é bom, mas tem 90% ou 99% de lixo. E as pessoas estão vidradas no lixo, na exposição do lixo. A natureza pecaminosa entra pelos olhos, pelos ouvidos. E vão morrendo lentamente. Primeiro morre o diálogo, depois morre a oração. Não tem tempo mais de orar, porque o bendito celular, para não falar outra coisa. Depois vai morrendo a intimidade,
depois vai morrendo o afeto. E quando percebe, restam apenas paredes na casa daquela família. E para você que vai ver esse culto gravado, um homem disse ao pastor dele: perdi meu casamento sem perceber. Quando perguntaram quando começou, ele respondeu: quando paramos de conversar com Deus. Porque onde Deus sai, o ego entra. Onde Deus sai, a oração desaparece. Onde Deus sai, as notas de R$100 crescem. O orgulho, a vaidade, o poder da estabilidade. Quando é que nós vamos aprender que se Deus não for o centro, não tem jeito da família ser transformada? O lar sem Deus vive a tirania do cansaço. O texto diz: inútil será você levantar de madrugada e repousar tarde. O salmista agora fala de uma ansiedade humana, a imagem de alguém tentando controlar tudo sozinho. Pode deixar, eu estou no controle, eu sei o que estou fazendo, não sabe nada. Tire esse orgulho, tire essa vaidade, dependa de Deus. Que mitidez é essa? Famílias adoecem quando tentam carregar peso sem Deus. Pais esgotados, mães emocionalmente exaustas, filhos sem direção. A cultura moderna destruiu o altar doméstico. Hoje temos crianças de 5 anos, toma o celular e fica aí tranquilo. As crianças estão nascendo já vendo o celular. E está tudo bem, não está não. Vai ter grandes problemas no futuro. Porque deveriam, em vez do entretenimento, da informação sem sabedoria, da conexão digital sem comunhão espiritual. Nunca houve tantas telas e tão poucos joelhos dobrados. A crise está aí. Estamos vivendo uma crise sem tamanho, mas que dê o joelho dobrado, que dê a busca. Famílias inteiras sendo destruídas. E eu não estou falando de família que está no mundo não, estou falando de família que anda dentro de igrejas. Aqui nós não estamos pregando para quem está lá fora, estamos pregando para quem está aqui dentro. O altar é o coração da família. Vamos para a Bíblia? Abraão levantava altares antes de levantar as tendas, porque entendia, Abraão entendia que a presença de Deus é mais importante que o seu carro, que a sua casa, que o seu dinheiro na poupança, que a renda que você quer dobrar. Quando nós entender que a presença de Deus é mais importante que o dinheiro no bolso, nós vamos ter paz, prazer, alegria e não uma vida frustrada, mesmo sendo cristão.
A tipologia de Abraão, toda vez que Abraão edificava um altar, ele apontava profeticamente para esta cruz, para a cruz de Cristo. Porque o altar, igreja, fala de entrega. O altar, igreja, fala de sacrifício. O altar, igreja, fala de adoração. Uma casa sem altar se torna vulnerável espiritualmente. O culto doméstico não é tradição antiga, é necessidade espiritual. Ler a Bíblia em casa, orar com os filhos, consagrar seu lar. Os filhos talvez esqueçam a bicicleta, a moto, o presente, sei lá o que, tem tanta coisa para falar aqui. Mas os filhos jamais vão esquecer ver um pai ou uma mãe de joelho. Eles precisam ver, você não precisa falar. Estamos falando de família. Muitas famílias feridas por falta de perdão. Perdão é a coluna de sustentação de uma família. Eu estava conversando com uma pessoa, ministrando ao seu coração. Já faço isso há um bom tempo. E ela tem 97 anos de idade. E ela deve ter perdido o marido há mais de 20, 30 anos. E ela me revelou algo muito profundo. Eu pedi para a filha dela pegar um copo d'água quente, que eu não bebo água gelada. Peguei o copo d'água, tomei e falei para ela: esse seu marido que já morreu, que você disse que não perdoa e tem mágoa, você está tomando veneno. Ele já foi embora. Não sabemos para onde ele foi. Mas você que eu estou falando é uma pessoa de 97 anos. Você está tomando veneno. E aquela mulher encheu os olhos de lágrimas e disse para mim: pastor, eu vou lutar a partir de hoje para liberar. Aí ela falou o nome do marido, que não te interessa. Isso foi essa semana. Mais de 30 anos retendo uma pessoa. A pessoa já foi embora e ela está com veneno. E eu disse para ela: a oração do Pai Nosso é simples. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Como ela é católica, eu falei: perdoa nossas ofensas como nós perdoamos nossos ofensores. E eu disse para ela: se a senhora não liberar, a senhora vai perder a salvação. Simples assim. 97 anos de idade. Sabe, queridos, nenhuma família vive sem graça. Porque todos nós falhamos, todos nós ferimos uns aos outros, todos nós decepcionamos uns aos outros. Isso faz parte da vida humana, nós falhamos. E há pessoas como essa senhora, dentro das igrejas, carregando cemitérios emocionais dentro de casa. Pais e filhos separados, irmãos divididos, casamentos congelados por mágoa. Cristo entrou para reconciliar na cruz. Jesus reconciliou homem com Deus e homem com o homem. Por isso a igreja de Cristo é tão importante, esse relacionamento vertical
horizontal. Não existe eu e Deus na minha casa. É falso, é mentiroso. Porque quando nós vivemos na igreja do Senhor, na casa do Senhor, nós enfrentamos conflitos, dificuldades, mas ao mesmo tempo nós somos tratados pelo Senhor. Então nós precisamos entender: a cruz possui uma haste vertical e uma haste horizontal. Está aqui no altar. A vertical fala da nossa reconciliação com Deus. A horizontal fala da nossa reconciliação entre as pessoas. Nós temos um testemunho forte na palavra. José foi traído pelos irmãos. Olha que luta. José foi vendido. José foi humilhado. José foi esquecido. Mas quando José teve o poder de destruir aqueles que fizeram isso para ele, José escolheu perdoar. Você pode bater uma salva de palmas para o Senhor? José escolheu perdoar. Igreja, escolha perdoar. Você que vai ver esse culto gravado, escolha perdoar. Famílias fortes, guarda isso, não são famílias sem ferida. O teu filho está te ferindo, tua filha está te ferindo, seu marido está te ferindo, sua esposa está te ferindo. Feridas. Famílias fortes não são famílias sem ferida, são famílias onde o perdão venceu. Pergunta para o seu irmão do lado: você entendeu isso? Porque não tem jeito de alguém ferir nós, o tempo todo alguém fere. Mas olha o que ele nos fala: famílias fortes não são famílias sem ferida, são famílias onde o perdão venceu, onde nós escolhemos perdoar, liberar. A maior herança, queridos pais que trabalham tanto, não é material. A maior herança é espiritual. Vivemos numa geração preocupada em deixar bens, mas não valores. Herança sem caráter destrói gerações. Dinheiro sem Deus produz um vazio. O legado bíblico Timóteo recebeu da sua mãe e avó: fé, ensino e exemplo. Timóteo, lá no livro 1 Timóteo, 2 Timóteo. O maior patrimônio que você pode deixar a seus filhos é um testemunho vivo. Lembra daquilo que eu te falei? Ele pode esquecer da bicicleta, da moto que você deu, mas ele nunca vai esquecer das vezes que ele viu de joelho dobrado. O Salmo 127 nos ensina: sem Deus, já estou concluindo, sem Deus o trabalho é vazio. Sem Deus a proteção é insuficiente. Sem Deus a família perde o fundamento. Mas quando Deus edifica a casa, que é o tema da mensagem, o lar torna-se um abrigo em meio às tempestades. Não falta tempestade, mas quando o Senhor edifica, o lar se torna um abrigo. Vamos ficar em pé? Talvez haja alguém ou alguma família que está ferida. Talvez exista alguém em lágrimas por dentro, por trás de um sorriso. Talvez o altar da sua casa tenha sido apagado há anos.
Mas hoje Cristo está chamando sua família de volta. E Ele restaura casamento, filhos, relacionamentos e altares destruídos. Hoje, Deus não está procurando casas perfeitas, está procurando corações rendidos. Se você deseja, por você ou pela sua família, por alguém que não tem nada a ver com a sua casa, que Deus visite, quero convidar você, se tem alguém que está precisando de oração, saia do teu lugar e venha no altar. Vamos orar por você, pela sua família, por alguém da sua família que você pensa que está precisando. Às vezes não é especificamente por você, é por alguém da sua casa. Feche seus olhos, os que estão aí atrás, feche os olhos, vamos orar também. Vocês que estão aqui na frente, diga em voz auditiva: Senhor, pode falar um pouquinho mais forte. Senhor, edifica a minha casa, reconstrói meu altar, restaura a minha família, reina dentro do meu lar. Porque, Senhor, eu recebo esta palavra, que é o Senhor quem edifica, é o Senhor que consolida, é o Senhor que transforma. Em nome de Jesus, estou no altar da tua casa, entregando a minha família, ou a pessoa que você está entregando, em nome de Jesus. Pai, eu concordo com essas orações, que o nome do Senhor esteja sendo glorificado, exaltado, confirmado na família de cada um desses que vieram aqui neste altar, em nome de Jesus, amém. Pode voltar para os seus lugares. Pode permanecer em pé, já vou te dar a bênção final. Só gostaria que você levasse para casa o que você ouviu. Você ouviu qual é o tipo de família que Deus edifica. De repente você está achando que está sendo edificado e não está. Existem regras, existem princípios, existem doutrina, a qual Deus vai edificar a sua, a minha e a nossa família. Estenda as mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga amém. Dá um abraço ao seu irmão do lado, deseja para ele: que bom que você esteve aqui, que bom que nós cultuamos junto. Sai cumprimentando uns aos outros.